Boa noite para você que vai acompanhar a live X da Questão, terça-feira, Mulheres na Poesia, e a nossa convidada de hoje é Nicinha Durães. Ela que é poetisa, militante do movimento de hip hop, quilombo urbano e moradora do Quilombo Liberdade. Nicinha já chegou aqui, já vou te chamar, Nicinha, pontualíssima. Só tirar o som aqui. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Dayane. Boa noite. Deixa eu só, enquanto está no comecinho, ó, a Leidiane Abreu chegando, boa noite. Tem uma setinha, Nicinha. Ó, para Leidiane, não, Leidilene, desculpa. Leidilene. Leidilene, tem uma setinha assim que parece a asa de um avião, é um aviãozinho. Vamos enviar para os amigos e amigas no direct. Eu vou enviar aqui para os meus amigos, para as minhas amigas. A gente vai enviando aqui. Conseguiu enviar? Bom, a live X da Questão é uma live que aborda na terça-feira as mulheres na poesia. E como eu já te conheço, né, já participou da Quarta Cultural, apresentando suas poesias, seus trabalhos, além de sermos companheiras dentro do movimento de mulheres, né, você trazendo toda a resistência à luta das mulheres negras e como nós vamos construindo essas parcerias e interseccionando gênero, classe, raça e também a situação das mulheres na periferia. Totti entrando, é a Cláudia Durães? É? É a Claudimar. Claudimar. Claudimar, tua outra É, irmã, né? outra irmã. Cleiton, sejam bem-vindos. E seja bem-vinda. Então, a proposta da live primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite, pela recepção, né? Zaida, nossa cantora, artista maranhense, arte educadora, muito engajada, está fazendo também um trabalho muito bonito nas lives, ela com o companheiro dela, com o Paulo, sendo bem legal. Te agradecer, Nicinha, por essa disponibilidade, por esse contato, por essa abertura. E esse é o momento de tu também se apresentar, né? Eu estava te apresentando no início da live, tu que é poetisa, tem uma luta também na liberdade, a liberdade que é um Sim. quilombo urbano, né? E aí, Uhum. durante a tua apresentação, eu quero que tu te apresente, fale um pouco da tua trajetória, depois fale do por que que a liberdade é este quilombo, né? Porque muitas pessoas não conhecem, e aqui a live nós temos participantes de todos os estados, assim, vários estados passam aqui pela live, vários companheiros, amigos e amigas passando pela live, e dizer também que tu é militante do movimento de hip hop quilombo urbano, e falar um pouquinho dessa tua participação no movimento, e tu vai interseccionando isso com a poesia, deixando isso de uma maneira bem poética, interativa. Você que está acompanhando a live, pode pedir, já conhece o trabalho da Nicinha Durães, pode pedir poesia, a poesia que você mais gosta, pode pedir aí, pode fazer perguntas e comentários, é isso. E sim, minha irmã, é contigo.
Pois é, boa noite a todos e todas. Muito obrigado, Dayana, pelo convite, pelo espaço. A gente tem uma trajetória de militância, né, dentro da questão racial e, mais especificamente, cultural também, né, dentro do movimento de hip hop Quilombo Urbano. Essa organização que está completando 31 anos e a gente a escrever sempre gostei muito, né? Eu iniciei minha trajetória como escrevendo crônicas, também tirava onda com a família, as festas de família, eu fazia sempre umas coisas assim, meio que rimada. E a poesia surgiu como uma necessidade da gente estar se colocando, utilizando uma arte, uma coisa que a gente consegue fazer, né? E colocando a serviço da nossa luta, da nossa organização. Dentro do hip hop é um espaço bem machista. O hip hop, a gente começou, o movimento começou a se organizar no final da década de 80 e, por exemplo, era um espaço que era bem de homens, né? E as referências que o movimento aqui no Maranhão tinha eram referências tipo Racionais, que os caras assim maravilhosos dentro da questão racial, da questão de classe, mas que era extremamente machista. A gente tem as músicas, as referências que fazem as mulheres eram terríveis. E isso, como a maioria dos homens, das pessoas que faziam hip hop, que se destacavam no hip hop, eram homens, e essa referência também do, do, do hip hop e os homens que faziam hip hop falando mal da mulher, mulheres vulgares, Uma Noite Nada Mais, tipo isso, assim, que tem música de Racionais, cão de buceta e saia, outros tipos de termos utilizados, bem pejorativo, bem machistas. E a partir daí as mulheres do quilombo urbano, as mulheres meio que sem identidade, porque o que se tinha nesse tempo? A referência, as mulheres não tinham nem nome. Era a mina de não sei quem, a mina daquele mano, era a preta de não sei quem, de fulano. Então, as mulheres começaram a se impor e se organizaram. Isso foi bem também no início, né? A Claudimar, que entrou aí, foi das pessoas uma das mulheres que iniciou essa organização. E elas começaram a se organizar e disse, não, nós queremos espaço, queremos fazer hip hop, queremos ser reconhecida, não queremos até na época, e até em outros estados, o hip hop, as mulheres ainda, quando cantavam refrão, e elas disseram, não, a gente quer cantar, a gente quer produzir. E dessa forma elas começaram a se organizar, e dentro, para combater esse machismo, tanto dentro do movimento quanto fora, dizendo que o Quilombo Urbano ele é um movimento, é uma organização que se identifica enquanto movimento negro, né? Utiliza os elementos dos elementos do hip hop, que é a dança, que é o break, né? Na época era o break, soul break, tinha o grafite e o rap, o grafite é a arte visual e o rap que é a música. Então, a partir daí, as mulheres foram se organizando. A gente tem, assim, por exemplo, Preta Lu, que foi uma das pioneiras, que começou a fazer música também. E eu vinha nessa leva, e eu era de um grupo aqui da Liberdade, que a gente se reunia em posses, o movimento hip hop. E eu era da Posse Liberdade Sem Fronteira. Nós organizamos um grupo, Dialeto Preto, era eu e mais dois companheiros daqui do bairro, o Preto Moura e o Sonianque. E no início eu comecei a cantar a letra que eles escreviam. Depois eu digo, não, eu tenho que fazer minhas próprias letras, né? E eu acho acho que foi minha primeira participação mesmo escrevendo foi
numa música do Dialeto Preto, e que hoje o grupo não existe mais, né? Mas inclusive essa parte que eu escrevi, eu transformei em poesia. É Lutadora na Diáspora. Eu vou fazer aqui. Sou uma preta de atitude, sou mulher nordestina, que acorda cedo, às 5 da matina já estou pronta para a guerra. Macho está otário, me mira, mas me erra. Teu sistema que impera, padrão capitalista, não me vejo na TV nem na capa da revista. Sou uma preta feminista. Tenho vários objetivos, destruir com o machismo, construir o socialismo, honrando minhas ancestrais, as pretas que se foram há tempos atrás. Mas uma preta quilombada, pretitude, a flor da pele, aliada com meu povo para destruir com esse império. Os teus grilhões já não me prendem mais, pois minha mente foi liberta com o sangue dos meus ancestrais. Eu sou a preta que não se aculturou, sou banto, sudanesa, sou Jeje Nagô, sou Maim, na revolta malê, sou Anastácia que não se deixou abater, sou angolana, haitiana, latino-americana, mas uma preta lutadora na diáspora africana. Então, essa daí foi a primeira letra. E eu comecei a escrever as letras, assim, a gente dividia, geralmente ele começava. E teve uma influência muito forte nas minhas poesias, que além deles terem a questão da ancestralidade muito forte, as nossas letras do Dialeto Preto, fazia muito essa referência à ancestralidade, à questão da África. E isso foi muito importante também na minha forma de escrever. Eu tenho uma origem quilombola. A minha família é quilombola do Rio da Prata, que papai disse que papai nasceu em Pinheiro, mas hoje é parte de Perimirim, né? É um quilombo lá, que era Pinheiro e hoje faz parte de Perimirim, Quilombo Rio da Prata. E a gente tem essa ligação, eu tenho essa ligação muito forte, eu digo meu quilombo rural, e a gente mora aqui na Liberdade. A questão da identidade do bairro da Liberdade, a identidade negra, é muito forte. Eu acho que parte também, assim, a gente bate no peito, acho que parte importante foi o Quilombo Urbano, todo o trabalho que a gente teve com a molecada, com a galera, assim, tempos de gangue, e todo um trabalho que foi desenvolvido pelo Quilombo Urbano, né? A molecada mesmo do hip hop, conversando com a galera e tal. Mas o bairro da Liberdade, ele tem uma coisa que as pessoas deste bairro, elas são oriundas dos quilombos rurais, né? Então, o que se fazia lá nos quilombos rurais acabavam sendo reproduzidos aqui no Quilombo Liberdade. Então, por exemplo, as relações que são estabelecidas são muitas questões das relações mesmo dos quilombos rurais. Então, de várias formas. E então, a partir daí, a gente começou a conversar com a gente começou algumas organizações conversando e tal, e resolvemos lutar pelo reconhecimento do nosso bairro, do nosso Quilombo Liberdade, né? O reconhecimento, porque as pessoas já se identificavam com o quilombo, enquanto quilombola, enquanto negra. Quem conhece o nosso bairro, a identidade negra é muito forte. Você vê, assim, a negada se identifica e tem os cabelos mesmo. Você anda pela Liberdade, é diferente de vários bairros, porque a identidade é muito forte, a identidade expressa na estética, né? Eu passei um tempo no meu quilombo, né? Lá no meu quilombo rural, e quando eu cheguei, eu sou muito apaixonada pela Liberdade. Eu não costumo sair muito, assim, minha diversão é aqui mesmo no bairro. É o reggae, é o samba, eu vou muito, eu curto muito no meu bairro quando eu tenho que sair. Então,
Tem Bumba Boi, tem tudo, assim, é riquíssimo em cultura. E aí, quando eu cheguei, eu fiquei assim, que eu olhava assim, a meninada bem novinha, assim, com aquele blackzão, as tranças, achei tão linda. Aí eu fiz uma poesia que se chama Cabeça Feita, que eu digo que é a estética, a identidade expressa na estética. É assim, ter cabeça feita é mais que um look para ser divulgado no Facebook. Minha cabeça é identidade, é cultura, é política, fruto de muitas lutas, ela é conquista. Meu cabelo representa a minha africanidade, autoestima e resgate da ancestralidade. Tranças nagô, dreadlook, black power e rastafari, visual negro ocupando a cidade, passando a ser regra, deixando de ser exceção, força na juba, na consciência, derrubando o padrão. Adoro ver mulher de pele clara ou pele escura desfilando de turbante pelas ruas. E não me venha dizer que isso é modinha da atualidade, pois não foi em vão ano de luta para as negras assumirem sua identidade. Mulheres, abandonem a ditadura da chapinha, libertem seus crespos, alforriem seus pentes. Cabelo de nega é só materialização da sua mente. Muito, Aí eu, muito. Só fazer um comentário aqui, nós temos participação também do estado de Alagoas, o Júnior do Zé Alves está comentando aqui. Aqui na cidade, lá de Penedo, Alagoas, temos grupos de descendentes quilombolas. E é muito forte. A Jaira Martins está dando boa noite. Eu vou aproveitar esse intervalo para fazer a leitura dos comentários rapidinho. Miguel Pinheiro presente. Eliane Feitosa, que também é de Penedo, Alagoas, presente. Souza, Souza Michele, Claudimar, ela fez um comentário que o bairro da Liberdade, oficialmente, né, está completando 102 anos. foi E ontem. foi ontem? E ontem foi Isso, o Dia Mundial da África, né? África, isso. O Brasil tem que ser contado. Ontem eu assisti a live da. Eu esqueci o nome dela agora. Ela estava com o presidente do Ângela Davis. Guimarães. Ângela Ah, Guimarães. Eu assisti a live Aquela dela ontem que estava com o presidente lá do Bloco Afro, do Bloco lá da Bahia, do. Ileaê, do Não, Ileaê, do Olodum, Muzenza, são os não, eu blocos esqueci. afro. Já já eu lembro, gente. Já já eu lembro, eu anotei aqui. Eu anotei por aqui no meu caderninho. E foi muito legal a live dela ontem, muito importante estar contigo hoje, Nicinha, falando da tua trajetória de vida, falando da tua participação no movimento hip hop, quilombo urbano, do quilombo, do bairro da Liberdade, como é que tu cresce, assim, tu percebe os homens na produção e tu diz assim, não, eu também vou escrever, falar das mulheres, falar da resistência. E aí eu coloquei Poesia e Resistência da Mulher Negra com você, Nicinha. A palavra é sua. A gente, a resistência negra, né, a mulher, o negro é invisibilizado. E a mulher, ainda mais a mulher negra. E aí eu vou fazer uma poesia que foi uma das primeiras poesias que eu fiz, que se chama Mulher Negra, que eu acho que ela resgata bem o que é a mulher quilombola, a mulher negra, da nossa trajetória. É assim: da África fui arrancada, escravizada, desumanizada, violentada pelo Senhor. Tiraram meu filho para eu amamentar o filho do estuprador. Trabalhando na lavoura e na agricultura, essa era a vida de negra, dura. Mas não me acomodei, resisti. Com meus irmãos de cor, quilombo construí. O que não tolero, não aceito, alguém cheio de preconceito com tudo que tenho feito e vivido, dizer que quilombo é lugar de preto fugido. Quilombo era espaço de resistência e luta, construído com muita labuta, onde negros, índios e brancos pobres viviam em comunhão, sem exploradores nem opressão.
Dandara, Cotirene, Luísa Maim e outras negras do passado nos deixaram um grande legado, a união e resistência do povo escravizado. Minha inteligência chamam de intuição, doméstica é o que nos resta de profissão. Dondoca, sexo frágil, não nos cabe não. Nesta sociedade monocultural, minha luta pelo direito à igualdade social não apagou minha diferença étnico-racial. Sou muito mais que esta franzina aparência. Eu sou pura resistência. Minha arma é minha consciência. E aí, com essa poesia, a gente fala sobre essa nossa história. E, assim, lembrar que as mulheres negras, elas iniciaram suas lutas desde o primeiro, quando a primeira mulher negra colocou o pé no Brasil, elas começaram essas lutas, né? Se organizaram, resistiram, e a gente tem vários exemplos, né, dessas mulheres que comandaram quilombo, comandaram exércitos. E a gente tem, acho que a gente tem um pouquinho essa tarefa de resgatar a história das nossas mulheres, resgatar essa história de luta, nessa luta de classes, né? E que a mulher acaba sendo invisibilizada. E a gente, por exemplo, eu tenho uma poesia que ela se chama, eu acho que a gente tem muito da nossa africanidade, da nossa ancestralidade, e uma das coisas que eu fiz uma poesia que eu acho que as mulheres de terreiros, as matriarcas, elas são Sim. bem representativas do que são essas mulheres, a resistência das mulheres, né? As mulheres negras. E a religião de matriz africana, ela é uma resistência cultural, né? E quando se fala, por exemplo, quando se fala de comida, né, que a pessoa faz uma comida bem, uma negra, aí geralmente alguém pensa assim, né, ela daria uma ótima doméstica, uma cozinheira, trabalhar como doméstica. E eu acabei fazendo uma referência, porque eu gosto muito de cozinhar. E uma referência às liabacés, que são as cozinheiras de terreiro, né? E eu fiz uma poesia que é mais ou menos assim. Não sou descendente de escrava. Minha história não começa na cozinha da casa grande, muito menos na senzala. Gosto muito de cozinhar, mas comida que faço é para quem amo e oferto para os orixás. Esse é um dom que eu trago das Iabás. Caruru para Xangô, Yansan, Ibeji e Iobá. Tapioca regada a mel para Iemanjar. Cozinhar com prazer não é submissão. Por obrigação é resquício da escravidão. Por isso existe uma diferença de paladar. Se me queres como doméstica, sei que meu tempero não vai te agradar. Porque comida gostosa preparo para quem amo, com os temperos do outro lado do oceano. Esse é um dom que eu trago das Iabás, oferendas e ebós para os orixás. Cozinhar é um prazer que trago de criança, que minhas ancestrais me deixaram de herança. Torta de camarão, caranguejo, vatapá, peixe frito ou cozido, arroz de cuchá, leite de coco, dendê e ervas para aromatizar. Deburu para Obaluaê e mingau de milho para Oxalá. Cozinhar para mim é um rito. Preparo o meu turbante, ponho um vestido colorido e bonito. Limpo a mente e elevo o espírito. No meu terreiro sou leabacé. Farofa de dendê para Olubagé. E para todos os que amo, comidas de axé. Essa referência às Iabás, né? E a gente dentro dessa nossa militância, né? A gente faz no Quilombo Urbano, Gíria Vermelha, tem uma música que ele diz assim: muito mais do que artista, ativista é que sou. E a gente é militante, eu me organizei com as mulheres, junto com o movimento Quilombola do Maranhão, nós organizamos as mulheres, né, as mulheres do Moquibon são organizadas no Grupo de Mulheres Guerreiras da Resistência, e a gente tem todo um trabalho, né, de organizar mesmo as mulheres de luta contra a violência, né, de
Então, esse trabalho que a gente faz, a gente se organizou, tivemos encontros assim maravilhosos, enormes, e as mulheres elas estão organizadas nos territórios, nos quilombos. E eu faço parte dos guerreiros da grupo Guerreiras da Resistência. E a gente traz todo tempo essa discussão da questão das mulheres quilombolas, né? Que também é a luta por território, né? É uma luta muito difícil. A gente está com o governo aí que ataca direito, que é cruel, que é machista, é racista, é tudo que não presta, não tem nem adjetivos assim para expressar, mas que é cruel, que acima de tudo é cruel, e a gente vê nessa luta, né, junto com as guerreiras da resistência, com aqui também no nosso Quilombo Liberdade. Essa história do nosso quilombo, a gente foi recentemente fomos reconhecidos pela Fundação Palmares enquanto quilombo urbano. E tem uma especificidade, assim, o nosso quilombo, Liberdade, que a Fundação Palmares classificou o nosso quilombo como quilombo transplantado, que até então não tinha essa denominação. Mas o que é que eles colocaram o seguinte, que foram os quilombos do rurais vieram e se instalaram no bairro, né? Então, a questão dos quilombos rurais. Do quilombo transplantado. E aí a gente também, como a gente fala, a gente denuncia na nossa poesia, mas também a gente busca a questão da identidade, a questão questão da nossa cultura, que é muito bonita, que é maravilhosa. E eu fiz uma poesia que eu digo que é Nega Tentada. Esse Nega Tentada é porque meu pai, sempre fui muito danada, mais do que as minhas outras irmãs. Nós éramos 9 irmãos. Me parece, né, Lucinha? Que tá toda quietinha, toda tímida. Então, eu sempre fui muito danada, e meu pai sempre dizia que eu era a nega atentada. E eu ressignifiquei o atentada, né? Porque eu não sou besta nem nada. Mas aí, o que eu achava assim? É porque eu nunca me conformava com as coisas assim, que eram impostas, que eu achava que estava errado, eu falava, eu me colocava. Então, eu digo assim, as nega tentadas somos todas nós que não aceitamos as coisas impostas de forma, né, autoritária e tal. Ele não é autoritário, ele deve estar escutando a gente lá no nosso Quilombo Rio da Prata, mas aí eu ressignifiquei esse nega tentado e eu fiz uma poesia. É assim que fala dessa nossa cultura maravilhosa. Essa tez escura, como uma noite sem lua, preta mulher menina, destilando melanina, com suas tranças ao vento, autoestima 100%. Essa negra nagô, que não se rendeu ao Senhor, externaliza sua identidade e na alma traz a força da ancestralidade. No terreiro é a Iabá, que materializa o seu orixá, onde impera o matriarcado, ama, cuida e protege seus filhos com a força dos encantados. No tambor de crioula ela dança, seja ela bem velha ou ainda criança, com seu turbante e sua saia estampada, hipnotiza, sensualiza com a pungada. No meio da roda, saúda o tambor, o meião, o roncador e o crivador. A coreira de bailado bonito reverencia seu santo de fé, o São Benedito. No salão de reggae a realeza encanta a todos com sua beleza. Quando dança agarrado, seu parceiro capricha no caqueado, a nega não perde o rebolado. Dançando solta serpenteia, o reggae pulsa forte na sua veia. A negra é linda, a negra é forte, ela quer a vida, ela não quer a morte. É isso que a negra quer, ser respeitada como mulher, que a sua religião não seja discriminada e a sua cultura valorizada. Eita, nega tentada! Eita, nega tentada! E para quem está aqui na live, nosso muito obrigada pela sua participação. Fique conosco, porque esta é Nicinha Durães, ela que é uma mulher da poesia,
da luta, da resistência e principalmente do movimento hip hop quilombo urbano e do movimento de mulheres negras, né, no Maranhão. Ela que faz poesia não só para o Maranhão, mas ela canta, encanta e resiste no país e no mundo. E assim, ontem foi o Dia Mundial da África e tem Nicinha na live assim, falando do quilombo, falando do seu pertencimento, da sua história. É muito importante para o movimento que nós estamos fazendo. Eu estou fazendo esse projeto das Lives X da Questão, que tenho parceria com várias pessoas, eu não estou fazendo sozinha. Aqui eu tenho a Eliane Feitosa, eu tenho o Júnior, eu tenho o Diego Rabelo, o Marcelo Viana, o Maurício de Paula, Ed Fontini, a Agatha, tantas outras pessoas que estão neste projeto comigo, né, que nós iniciamos esse projeto para falarmos também da solidariedade. E quando nós falamos da resistência, né, Nicinha, a solidariedade ela está sempre presente. E no Quilombo, nós aprendemos, tudo que nós fazemos no movimento de mulheres vem das nossas ancestrais, das mulheres negras, da resistência das mulheres negras. O Júnior fez até um comentário, eu vou fazer a leitura do comentário, a Jaira está comentando aqui. Daiana, manda beijo para David, só um minutinho, Nicinha, que eu tenho que mandar um beijo para ele toda noite. David, né? beijos, David. Oh, C. Durante está dizendo excelente. A Pimentinha está dizendo linda. A Thaís Rocha, minha amiga, chegou aí. Júnior está dando os parabéns. Que nome é esse aqui, gente? Helena está falando. A arte pela arte, para nós, é surda e muda. A poesia também é luta e resistência. Parabéns pela live, nós agradecemos. O Júnior comenta, ser negro num país escravocrata é demais, né? É um dos maiores desafios. É acabar com a violência, o racismo, o patriarcado, o capitalismo e tantas outras opressões no nosso país, né, e no mundo. Eu vou olhar assim, Júnior, a poesia, tá? É porque eu estou fazendo a live aqui no celular que está meu WhatsApp. Durante está dizendo muito boa. Eu quero também registrar a presença da nossa escritora maranhense, ela que é defensora pública, doutora Linda Evânia Martins. Já convidei ela para a live, só que ela é bem tímida, mas eu vou conseguir trazer ela na live. Ó, a Jaira está dizendo que está aprendendo muito, viu, Nicinha? E daqui a pouco eu faço a leitura dos outros comentários. Nicinha, é com você. Bom, eu vou fazer uma poesia que, assim, vidas negras importam. A gente viveu essa semana várias mortes, né, lá no Rio de Janeiro, mas foi bastante publicizada do João Pedro. E eu fiz essa poesia Vidas Negras Importam no dia da morte da Marielle, né? Eu acordei e quando eu liguei, eu passou, né? E assim, deu uma revolta tão grande. A gente sabe que essas mortes, o genocídio do povo negro, o extermínio da juventude e o feminicídio negro, ele é muito forte. E aí a gente sabe que acontece muito, mas a gente não se conforma, a gente se revolta. E eu fiz essa poesia meio que aos prantos, né? Na manhã mesmo que eu soube. Vidas Negras Importa, assim. O capitalismo, que outrora tentou nos calar com mordaças, com a aculturação, com a negação de nossa humanidade, com castigos físicos e com a escravidão, não conseguiu aprisionar as nossas mentes, porque mais do que corpos, somos sementes e germinamos e nos multiplicamos, e mesmo sofrendo, não nos calamos. Somos o terror do sistema que tentou nos plantar a cordialidade, o pesadelo da classe que nos queria exemplo de docilidade, o sangue que molha a terra, rega e faz brotar mais soldados para a guerra. Choramos por cada preto e preta que tombar, mas enxugamos as lágrimas
engolimos o choro e continuamos a lutar. Porque nosso inimigo não dorme, ele ataca nossos direitos, criminaliza a nossa luta, silencia nossos corpos, mas não pode silenciar nossos mortos. Somos Marielle, Anderson, Flaviano, João Pedro e todo preto e preta vitimado por esse sistema. Sociedade capitalista sente o nosso peso, trema. Vidas negras importam. Vidas negras importam. Vidas negras importam. Não podemos parar de lutar. Precisamos construir nesse país uma grande rebelião operária, camponesa e popular. É isso. E assim é terrível como a violência contra os negros, contra a juventude, né? Ontem mesmo saiu uns dados da violência, acho que foi o G1 que publicizou, né? E aumentou no mês de janeiro e fevereiro do ano passado, em plena pandemia, em plena situação, aumentou a violência, as mortes violentas aumentaram, principalmente aqui no Nordeste. Eu estou sem esses dados aqui neste momento, né? Eu teria que buscar mais ali. Mas é assim, nossas periferias, além de toda essa situação, né, desse vírus, as pessoas dizem que tem que ter o isolamento social. Olha, uma coisa é você ter uma estrutura, uma casa, em palafita. Aqui no nosso bairro tem muito. Nós ainda temos palafita na Liberdade, muitas. Cada casa, sala, quarto e cozinha, com pessoas com 6, 7 filhos. Como manter essas crianças dentro de casa? Como sem uma estrutura, sem alimentação? No mínimo, tem que ter renda, tem que ter água. Você precisa de higiene, você precisa ter água. A nossa Liberdade, nós temos problemas seríssimos de água. Por exemplo, aqui onde eu moro, é a parte mais alta da Liberdade, que é a floresta. Aqui a gente só tem água quem tem bomba. Quem tem bomba, quem não tem bomba não tem água. Então aí fica as bombas são emprestadas, são socializadas, as pessoas se juntam para comprar. Então, como manter se não tem renda, se não... Aí diz, não, tem que ficar em casa, aí mostra todo dia a mídia, mostra a Caixa Econômica lotada, e as pessoas querem receber. Eu acho que de uma crueldade esses R$ 600, que assim, pela Caixa Econômica as lotéricas são cheias, e o pessoal fica denunciando que o povo não quer ficar em casa. Como ficar em casa? Tem que pegar dinheiro. Então, assim, é tão revoltante, às vezes eu fico... avaliando como é que está a nossa situação. E ainda vem o governo ainda vem com seu braço armado para cima das comunidades. Que está acontecendo, é o absurdo que está acontecendo no Rio de Janeiro. Semana retrasada teve uma chacina, não foi divulgado, teve uma chacina no Rio de Janeiro, a polícia matando. Então, é isso que se recebe do Estado, né? E, sim, e também com a morte do João Pedro, não é somente a juventude, né? São as crianças. E eu acompanhei várias homenagens de todas as crianças negras que foram assassinadas pela polícia ou pelas balas, né, no Rio de Janeiro, na periferia ou nas favelas, né? Isso. É muito. Eu estou procurando aqui uma poesia minha que eu falo um pouco sobre isso, né? E foi logo próximo do mês de maio, né, para o enfrentamento à exploração e ao abuso sexual contra crianças e adolescentes, no mês de estar protegendo as crianças morrendo pela mão, pela mão da polícia, né? Os conflitos
conflitos que também existem dentro dos, dos bairros ou dentro das favelas, dentro das periferias? Olha, uma coisa que a gente sempre coloca, nós enquanto quilombo urbano, é que polícia nunca resolveu a questão de violência nos bairros. Nunca, nunca resolveu. A gente precisa de lazer, a juventude precisa de emprego, geração de emprego, precisa de lazer, precisa de outras coisas, mas o que vem, só vem o braço armado do Estado para as periferias. E assim, é terrível como a nossa juventude é abordada nos bairros de periferia. As pessoas, hoje, por exemplo, as crianças, elas têm medo de polícia, elas têm medo, olham polícia, têm medo, né? Porque sabe da forma como a polícia trata, como a polícia chega, a forma vexatória, como a nossa juventude ela é revistada, ela é abordada. Recentemente, foi dia 25 de janeiro, foi morto de forma assim cruel um rapaz, o Caio Alexandre, de 23 anos, foi morto aqui na Liberdade, no nosso quilombo. O Caio Alexandre estava no reggae, né? E foi abordado, foi humilhado, ele foi revistado, já tinha sido revistado. Quando ele voltou, a polícia voltou, porque bateram no amigo dele, ele ficou olhando, eles voltaram, por que tu tá olhando? E assim, ele foi executado, um tiro na testa. E na frente de várias pessoas, né? A gente fez manifestação, tivemos audiência com o secretário de Segurança, e foi justamente no momento em que entrou a questão do isolamento, desse problema do Covid, e nós soubemos que os policiais que executaram estão sendo... O processo está na mão, militar, quer dizer, a gente sabe todo o corporativismo que existe, então não está sendo um processo civil, está sendo militar, então é um absurdo. Aí eu tenho uma poesia que se chama Morte ao Capitalismo. Eu fiz, infelizmente eu queria tanto fazer poesias de coisas boas, mas infelizmente a gente ultimamente o que nos inspira é fazer esse tipo de denúncia. E foi aquele rapaz que sequestrou um ônibus com uma arma de brinquedo, e aquilo ficou assim na minha cabeça, aquele governador descendo, comemorando aquela morte daquele rapaz, né? E assim, eu fiz Morte ao Capitalismo. O quanto teremos que lutar? Quando iremos nos libertar? Não aceitaremos sermos mortos com 80 tiros por engano. Vingaremos nossos mortos, esse é o plano. Nossos ancestrais resistiram e obrigaram o escravocrata a assinar a abolição da escravidão. Por que não iríamos enfrentar o comandante racista da nação? A máscara da democracia racial caiu. O racismo escancarou-se agora no Brasil. Racismo para pretos e pretas neste país não é novidade. Veja a escravidão, o maior crime contra a humanidade. A abolição deixou pretos e pretas desempregados. Quem foi escravo não merecia ser assalariado. Não fizeram parte nem do exército de reserva do capital. Como dizia Clóvis Moura, foram ser uma franja marginal. Deixa eu ver aqui. Foram ser uma franja marginal. Políticas públicas para preto e preto, só a polícia. Mas se escapam dos exterminadores institucionais, tem as milícias. A pobreza aqui é racializada. Juventude negra sendo encarcerada, exterminada. Presidente racista, misógino, LGBTfóbico, imbecilizado. Governador comemorando morte de jovem negro marginalizado, que promoveu o sequestro com arma de brinquedo. Pena de morte como política de Estado não é mais segredo. Pelos quase 4 séculos de escravidão, a população negra exige reparação.
E para acabar com o racismo, morte ao capitalismo. É essa. E é muito revoltante, né? Essa, É o toda essa grito história. morte ao capitalismo, que Morte ao engendra capitalismo. todas as outras opressões, né? Como engendra o patriarcado, o Isso, racismo, a LGBTfobia e tantas outras, né, discriminações. verdade. Eu tenho uma poesia também a gente fala da violência e a gente vê todas as instituições, como elas são violentas, como o racismo, ele é uma violência muito grande. E ele já vem assim, nessa estrutura já vem dentro das instituições e a gente precisa, porque se ele foi criado, a gente precisa acabar com ele. E aí, se chama, assim, vítima da violência, eis aqui a consequência. Uma negra revoltada, sangue no olho, língua ferina, porém organizada. Na escola que estudei, sempre passei de ano, nunca reprovei. Mas acho que não aprendi direito que tentou me passar aquela escola cheia de preconceito. Disseram que meu cabelo era ruim. Hoje, tenho o maior orgulho do meu pichain. Disseram que todo mundo era igual, que minha cultura era nacional. Mas o que ela não respeitava era a diversidade cultural. Da igreja que me batizaram, trago péssimas lembranças. Tentaram me transformar em uma boa criança. Baixar a cabeça com respeito. Não exigiu o que era meu por direito. Me conformar com minha cruz pesada. Pois quando morresse seria recompensada. Rompi com esta religião. Quero ser feliz nesta vida. Por que não? Aboli a escravidão da minha mente. Aboli a escravidão da minha mente. Minha luta transcende este continente. Tornei-me uma revolucionária socialista. Hoje sou uma militante internacionalista. E acho que a nossa revolta, ela tem que ser, ela tem que, a gente tem que jogar para o lado positivo, é lutar por uma vida melhor, e a gente tenta trabalhar isso com a nossa juventude. E assim, o hip hop, ele tem, assim, a periferia, ela tem tanta cultura, né? E hoje, por exemplo, eu sou do tempo, eu sou de antigamente, 1900 antigamente, né? Que a gente começou no hip hop, mas, cara, é incrível como as poesias, os slams, os saraus, a nossa juventude, a molecada de 13, 14 anos, cada poeta maravilhoso, e as pessoas vão tirando, tem os improvisando, tem outros que criam aquelas poesias e interpretam de forma maravilhosa, e é isso que faz com que a gente acredite que a gente vai mudar, que a gente tem esperança, porque é um celeiro, assim, um celeiro de cultura e um celeiro de resistência, são as nossas periferias, né? A gente lembra muito, tem poetas, poetisas maravilhosas, né? A minha companheira Preta Lu. Ah, sim, eu não falei. A gente tem na nossa resistência, né, no Quilombo Urbano, temos a Preta Lu, ela é do Gira Vermelha, que é uma das bandas mais antigas do Gira, é o Gira Vermelha. A Luanda, que é do Raio X Nordeste, que é a nossa banda mais antiga, do Quilombo Urbano. E a gente se juntou, organizou a Ameaça Rap Feminista. Né? Nós três, cada um tem sua banda, mas a gente se juntou e eu faço poesia e a gente canta, né? Sim. E é uma forma de resistência organizar, fazer com que outras mulheres. No início era isso. A gente hoje, por exemplo, tem o Slam, Maria Firmina no João Paulo, maravilhoso, que é desde a DJ, as mulheres fazendo o Slam, né? Então é uma coisa assim maravilhosa. E a gente iniciou esse trabalho e a gente sabe que o que está vindo aí, a nossa resistência,
A Helena colocou a arte pela arte, para nós é surda e muda. E é isso, nossa arte é comprometida, nossa arte é militância, é forma de lutar, né? E a gente não só fica, a gente mesmo vai para as ruas, pega a bandeira, né? Somos hip hop militante, nós nos identificamos enquanto hip hop militante. Resistência, Lady Lane está dizendo resistência e persistência. Maria de Roma, ainda dá tempo, ainda dá para tu acompanhar, ó. Nicinha vai cantar, vai mostrar tudo aqui. As poesias, gente. Estou falando da poesia. Que eu disse pra Nicinha tem uma pegada assim, descontraída. Porque ela, é a primeira vez que ela disse, Daiane, é a primeira vez que eu participo de live. Vai ser ótimo, tu vai gostar. Gente, quem está chegando na live, quem está na live, seja muito, muito, muito bem-vinda, bem-vindo. Eu quero fazer um registro aqui da Valdalino, né? A minha amiga da percussão, que é artista, cantora, mulher arretada. Pense numa pessoa que eu gosto demais. Eu A tenho uma Rose. poesia aqui. Pode falar. Cadê Beltrano também? Maria de Ribamar Cardoso. Ó, Belfort. Eu tenho que olhar aqui, gente, porque eu pago cada amigo que vocês nem sabem o quanto os livros que eu pago. Mas assim mesmo, eu até gosto. É Malcolm, é? Malcolm Durães. Tua família aqui acompanhando. Gerlane! É Gerlane meu tá aqui sobrinho. há quanto tempo? É Gerlane do Sindicato dos Bancários? É bancário, Gerlane. Gerlane Ah, Pimenta. Claudiceia Durães, saudades, Claudiceia. Gente, pode. Ó, Gerlana, minha amiga. Beijo pra Cléo, Gerlana, do Rio Grande do Norte, lá de Natal, acompanhando a live. Sim, pode mandar ver, Nícia. Olha, tem uma poesia aqui, é Meu Corpo, Minhas Regras. Só que como eu acho que eu vou esquecer, eu acho melhor eu ler. Pode ler, fazer do jeito que tu quiser. Me visto como me sinto bem e não para agradar alguém. Muito menos para satisfazer essa machista sociedade. Me visto como me sinto à vontade. Tenho direito de vestir roupa curta ou cobrir meu corpo com burca. Só não aceito ser chamada de puta. Elogio é bem diferente de assédio. Escolha é direito e não privilégio. Minha roupa não é um convite. Se digo não, não insiste, porque sexo só com consentimento. De outra forma, é estupro o nome desse ato violento. Meu corpo é meu território e de esperma não é depositório. Mulheres não se vestem para serem incomodadas, humilhadas, desrespeitadas ou estupradas. É estarrecedor a defesa da violência sexual. Dizer que faz parte do homem esse instinto animal. E ainda ouvimos comentários. O que ela estava fazendo naquele horário? Ou você viu a roupa que ela vestia? Mulher estuprada é mulher vadia. É isso que se ouve cada vez que a vítima da violência denuncia. A mulher ainda é culpabilizada por ter sido violentada. Quanta hipocrisia, os belos discursos de família, a defesa abnegada do ser humano, esse ser que com certeza deve ser homem, mas não respeita a mulher. Diz que mulher só é estuprada se ela quiser. Precisamos combater o machismo e a violência sem tréguas. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, Minhas regras. E assim, a gente tem que estar organizada. E acho que em tempos de pandemia, desse isolamento social, a violência, ela com certeza está acontecendo bastante. A gente precisa estar denunciando a violência. Você ouve um vizinho,
uma vizinha sendo violentada, né, apanhando, a gente tem que denunciar. Isso eu estava falando das guerreiras da resistência, em vários quilombos, vários territórios, nós organizamos, por exemplo, no Charco, nós tivemos o encontro das mulheres quilombolas do Quilombo Charco, em São Vicente Ferrer, e lá nós, por exemplo, fizemos toda a discussão e as mulheres deliberaram, não vamos aceitar mulher apanhando no nosso quilombo, né? Então, quando eles desconfiavam que alguém apanhou, elas iam lá para a porta da casa e constrangiam as mulheres, e as mulheres são muito fortes. As mulheres, geralmente os homens podem até não concordar, mas ficam lá, mas as mulheres iam para frente mesmo. Mas antes disso acontecer, elas colocaram em reunião do quilombo que ia acontecer isso, inclusive com os homens violentos presentes, né? Então, diminuiu, acho que 80% a violência no Quilombo Charco. E daí, fruto de uma luta mesmo das mulheres, as mulheres se organizando, porque é preciso estar sempre alerta, né? Porque essa violência, o machismo, porra, o machismo, o cara pratica a violência, quem se beneficia é o capitalismo, né? E aí a gente fica revoltado com isso, o machismo, né? A gente combate, mas a gente tem essa consciência que quem se beneficia é o capitalismo, porque o capitalismo ele precisa estar oprimindo para melhor explorar. E aí a gente faz combate, né? Somos duras no combate, mas também trabalhamos muito a questão da educação. Por exemplo, o Charco foi um processo bem educativo, né? E que diminuiu. E a gente sabia quem eram as mulheres que sofriam violência, né? E foi assim, foi um trabalho muito bom, muito interessante, né? Que é todo um processo, você desconstruir aquela pessoa, porque a pessoa é tão subjugada, ela não tem autoestima, a mulher que sofre violência, aí às vezes as pessoas cobram, por que tem que reagir e tal, e não sai, por que não larga essa vida? Tem que ter todo um trabalho psicológico, você desconstruir isso. A pessoa, ela está tão subjugada, ela acaba não conseguindo reagir, né? Então, quando a gente fala em feminicídio, a pessoa, geralmente, quando o feminicídio é o último degrau da violência. A pessoa já passou por várias violências, já passou por psicológica, patrimonial, todos os tipos de violência física. E aí, quando acontece, a gente precisa. Tem uma história que eu acho bem interessante, assim. Uma companheira negra, né? Eu falava muito baixo, porque eu acho que hoje eu falo bem mais alto. Aí ela dizia, uma vez eu fui falar perto dela e ela dizia, fala mais alto, não estou lhe escutando. No primeiro momento, assim, eu me senti humilhada. Ela, não estou lhe escutando. E ela gritava, né? Aí minha voz não conseguia sair. Ela fez todo um trabalho. Ela disse, fale, joga sua voz. Fez um trabalho e eu soltei quando eu consegui. Eu vi, eu estava falando alto, né? E aí ela dizia assim, aí ela fez um curso, ela dizia assim, olha, as mulheres apanham dentro de casa. E às vezes elas ficam quietinhas lá, com vergonha da vizinhança. Mas o marido está batendo, ele fala alto, ele grita, mas todo mundo está sabendo. Agora ela fica caladinha, chorando baixinho, para não... Mas todo mundo está sabendo.
Aí eu contei isso daí, eu fiz isso, eu peguei essa história dela, assim, eu olhava muito o que ela fazia e eu comecei a fazer isso. E uma amiga me disse assim, me contou uma história, que ela vinha com o marido e o marido brigando no meio da rua, ela com vergonha e o marido brigando. Aí isso que ela esperou, Enicinha, era mesmo. Enicinha, tu vai contar essa história, segura a história, tu vai contar a história no segundo bloco, porque já